Olá, o Trilhas da Democracia continua debatendo as expectativas em relação ao governo Jair Bolsonaro. No programa de hoje, o foco é a educação. Os nossos convidados são Paulo Rubens Santiago, ex-deputado federal, integrante da Comissão de Educação e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E Heleno Araújo, ex-presidente do Sintep e atual presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Bom, a primeira pergunta que eu faria a vocês tendo em vista a nomeação de Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia e para o Ministério da Educação do professor, filósofo colombiano Ricardo Vélez, o que pode se esperar em relação à universidade pública e ao ensino fundamental, médio? Paulo. Bem, independente da nomeação do ministro da Ciência e Tecnologia e do Ricardo para o Ministério da Educação, nós já temos uma pauta. Nós aprovamos há 4 anos o Plano Nacional de Educação e 4 anos antes, lá atrás, em 2010, já havíamos aprovado o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, nós já temos aí um passivo de quase 10 anos do Plano Nacional de Pós-Graduação, que afeta diretamente os mestrados, doutorados, a situação dos bolsistas, e o Plano Nacional de Educação, aprovado há 4 anos, que tudo indica que está sendo abandonado em função da aprovação da Emenda Constitucional 95. Então, nós temos que iniciar 2019 retomando as lutas pela pauta do Plano Nacional de Pós-Graduação nos próximos 2 anos e pela retomada da pauta do Plano Nacional de Educação. Significa que temos que enfrentar e lutar para revogar a Emenda Constitucional 95, quaisquer que sejam os ministros ou da Educação ou da Ciência e Tecnologia no governo de Bolsonaro. E Helena, em relação ao ensino fundamental e médio? De fato, é o mesmo sentido que o Paulo está colocando. Acho que a proposta que foi vitoriosa nas eleições de 2018 apontava a manutenção da Emenda Constitucional 95. Essa emenda é desastrosa para as políticas sociais e para a educação. A perspectiva é que até 2036, a cada ano, vai se reduzindo os investimentos em educação. Isso contraria tudo isso que nós conquistamos num processo amplo de mobilização desde a realização das conferências nacionais de educação básica em 2007 e 2008. Emendamos com a Conferência Nacional de Educação 2010 e 2014, conquistando um Plano Nacional de Educação que afirmamos que tem a nossa marca, as nossas reivindicações históricas, tanto com relação ao direito ao acesso à educação, do ensino fundamental, do ensino médio e para a educação infantil, bem como as 4 metas destinadas à valorização dos profissionais da educação, que tratam de formação, do piso salarial e da perspectiva da carreira desses profissionais. Então, tudo isso está ameaçado, com esse novo governo que aí começa, em janeiro de 2019. E a reação é essa que o Paulo está colocando, é resgatar o que nós construímos nesse período. O Plano Nacional de Educação em 2014 a 2024 está em vigor, precisa ser implementado e vamos mobilizar e lutar pela sua implementação para evitar que o governo eleito aplique aquilo que ele prometeu e falou durante as eleições. Vocês não se sentem assustados com as declarações feitas por ambos os ministros de que, além do combate ao inimigo externo, seria necessário, aliás, seria uma pauta necessária do novo Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, o combate ao inimigo interno, ou seja, expressões típicas da doutrina de segurança nacional? Como é que o profissional do ensino, seja na universidade, seja no ensino fundamental e médio, lida com essa situação? Olha, Marcos, a primeira declaração que eu ouvi nesse sentido me fez lembrar exatamente da afinada ideologia da segurança nacional. O inimigo não está fora, não é uma nação externa, não é um exército externo, mas o inimigo está interno. Seriam os comunistas, os socialistas, os democratas radicais. E é evidente que isso vai acontecer na medida em que eles querem calar aquele espaço da sociedade que é conhecido mundialmente como um espaço de produção de conhecimento, como um espaço de análise, de reflexão, que são as escolas públicas, as universidades, a pesquisa, a pós-graduação. O Brasil avançou muito nesses últimos 20 anos do ponto de vista da expansão do acesso à universidade. Dos quase, eu diria, 2.800 programas de pós-graduação, nós temos ainda muito concentrados no Sul e no Sudeste a maior parte dos cursos de mestrado e doutorado. O Plano Nacional de Pós-Graduação, portanto, ele propunha uma expansão de forma mais igualitária para o Centro-Oeste, para a Amazônia, para o Norte, para o interior do Nordeste. E é claro que quando você pensa em uma universidade, você está pensando a graduação, a pós-graduação, a extensão e você está pensando a produção de conhecimento.
E óbvio que para esse governo, que se elegeu em cima de uma máquina montada de propagação de notícias falsas, da distorção das informações, não interessa você ter em todo o território nacional universidades, a graduação, a formação de profissionais e também na educação básica. Não interessa sequer que se cumpra a Constituição. E aí há um detalhe muito importante. Tudo isso que vem sendo dito, desde a declaração de que é preciso combater o inimigo interno, até essa sucessão de propostas de lei nos estados e municípios, criando a chamada escola sem partido, isso tudo está absolutamente contrário ao texto da Constituição de 1988, que prevê, entre outras prerrogativas e princípios, autonomia pedagógica do professor, liberdade de ensinar e aprender e pluralidade das concepções pedagógicas. Ora, basta você olhar para a Constituição que não tem como aprovar em nenhum lugar escola sem partido. Então, nós temos que manter essas conquistas, lutarmos por elas nas escolas, nas universidades, juntarmos a educação básica e a educação superior, para que a gente possa recuperar o que foi conquistado e barrar, óbvio, toda a tentativa de retrocesso, toda a tentativa fascista de retroagirmos ao período da ditadura, quando nós não tínhamos liberdade de cátedra, quando nós não tínhamos liberdade de organização, quando nós não tínhamos liberdade, inclusive, de atuação como docente na educação básica e no ensino superior. Heleno, há pouco tempo eu participei de uma mesa redonda na Universidade Federal de Pernambuco e, num certo momento, a organizadora se aproximou de mim para perguntar: você conhece aquela pessoa que está tirando aquelas fotos? Eu disse: não, mas qual é a tua preocupação? Não, porque a minha preocupação, e é uma preocupação que vai se tornando cada vez maior, de agentes infiltrados que utilizem essas imagens como prova o evento. Era um evento que debatia os 200 anos de Marx. E a resposta que eu dei foi essa, né? Se preocupar com o quê, já que todos os nossos dados e informações se encontram hoje circulando livremente. Livremente. Como é que as bases do sindicato de professores se manifestam acerca disso? Olha, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento histórico do Brasil. O Paulo veio da educação básica, organizou o sindicato há 40 anos atrás, fez umas greves grandes naquele período, foi demitido pelo governo biônico de Marco Maciel e passou pelo Congresso Nacional, membro da Comissão de Educação, e nos ajudou a ter um Plano Nacional de Educação que nós hoje defendemos e queremos que ele seja implementado. Eu dou esse exemplo para dizer que nós não podemos recuar, nem desistir, nem ficar com medo do que está acontecendo. Para a classe trabalhadora, sempre foi assim. Sempre tivemos conquistas depois de muitas mortes, muitas lutas, muitas mobilizações. Então não temos que temer, não temos que ficar paralisado com o que está acontecendo. É mobilizar cada vez mais a categoria e mostrar que nós temos condições, mais uma vez, de combater o que está acontecendo aí, o que está por vir. Porque o que foi prometido, nós não vamos permitir que seja concretizado. Mas se for, vamos fazer o enfrentamento necessário e na altura que for preciso. Para isso, nós já reunimos a nossa confederação, agora em novembro, já temos um calendário com eixos definidos, com ações definidas, e desde o 24 de janeiro já vamos estar aí com mobilizações intensas nesse país. Então é importante fazer isso para que a gente assuma essa responsabilidade social que temos como trabalhadores e trabalhadoras em educação. E, Paulo, qual é a situação dos institutos federais que tiveram uma expansão incrível durante os anos de governo do Partido dos Trabalhadores? Essa situação... Eu tenho conversado com alguns professores que são professores de nível superior, né, nos institutos, e que se encontram muito assustados, muito apreensivos em relação à possibilidade de um enxugamento desses institutos. Em primeiro lugar, foi muito importante a opção do governo do presidente Lula de oferecer para o Brasil esquecido a possibilidade da formação de nível superior, formação técnica profissional. Eu participei de várias votações em que o governo propunha a criação de cargos de docentes, de servidores técnico-administrativos. Sempre houve reação de bancadas do Sul, do Sudeste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, porque diziam que aquilo era um inchaço do Estado, era um Estado hipertrofiado. E nós perguntávamos: você sabe onde fica Currais Novos? Você sabe onde fica Patos, na Paraíba? Você sabe onde fica Camusim, no Ceará? Aquelas cidades que receberam as unidades dos institutos, óbvio, tinham necessidade de ter cargos de professores, servidores técnico-administrativos. Então, quando você expande os institutos federais de educação e também novos campos de universidades em todo o interior do Brasil, sobretudo em Pernambuco e no Nordeste, você tem um custo. E esse custo precisa ser assumido com o financiamento pleno da educação. O que acontece? A gente criou duas vinculações para a educação,
com a contribuição do governo federal. 18% da Receita Federal de Impostos e criamos 10% do PIB para a educação no Plano Nacional de Educação. Ora, se você cresce a receita, proporcionalmente você investe mais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Se a economia vai bem e se o PIB cresce, 10% do PIB também significa um aporte maior de volume de recursos. Só que os dois vínculos desaparecem quando você vê prevalecer a Emenda Constitucional 95, que aí a expansão do gasto de um ano em relação ao ano seguinte tem que acompanhar a inflação do ano anterior. Então, se a receita cresce e o PIB cresce, não interessa. Você fica amarrado à inflação do ano anterior. Ora, como é que você vai manter uma imensa estrutura de institutos federais de educação? Como é que você vai manter novas universidades abertas, como aqui em Pernambuco, de Recife até Petrolina? O Estado está coalhado de universidades e institutos federais de educação, se você tem uma emenda constitucional que impõe uma regressão na aplicação de recursos. Aí a gente volta para o ponto comum entre a educação básica e a educação superior. Qual é? A revogação da Emenda Constitucional 95. O enfrentamento das políticas de austeridade e de ajuste fiscal, porque elas são todas uma grande fraude do ponto de vista da estabilidade do orçamento. A maior parcela que desequilibra a receita e a despesa não é a despesa de pessoal, não é o gasto previdenciário, onde o Tesouro, às vezes, pode contribuir com uma pequena parcela. O que mais desequilibra a receita e a despesa pública federal é a despesa financeira, os gastos com juros e amortização da dívida pública. E essa é uma parte intocável nas políticas econômicas de muitos anos. E tudo indica que o big ministro da Fazenda, Paulo Guedes, não vai mexer nessa estrutura da Emenda Constitucional 95. Então, isso é que vai nos unificar a todos, Seguridade Social, Educação, Saúde, Desenvolvimento Urbano, porque sem a revogação da Emenda 95, é fato que os institutos e as universidades que foram expandidos para todo o Brasil vão sofrer muitas dificuldades, os concursos vão ser suprimidos, as progressões nas carreiras vão ser interrompidas, o custeio vai ser prejudicado. Não é esse o modelo que nós queremos para um país com tantas carências, sobretudo na educação básica e na educação superior. Heleno, qual é a situação do ensino de sociologia, filosofia e da educação sexual no ensino médio? É complicado, né? Desde a chegada do ministro golpista Mendonça Filho no Ministério da Educação e o encaminhamento de discutir o ensino médio através de medida provisória, atropelando projetos de lei que tramitavam no Congresso, que estávamos debatendo sobre o tema, faz uma alteração na composição do ensino médio que, junto com as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, que foram aprovadas no Conselho Nacional de Educação, ela afeta a sociologia, filosofia, educação artística, que é importante para os nossos estudantes, mas perde um espaço forte nesse processo. Na próprio debate, a discussão da base, o ministro golpista já tinha adiantado para o grupo conservador que toda a questão de gênero, da diversidade, da orientação sexual não ia compor o processo da base que foi aprovada, e uma base que, além de tirar disciplinas importantes para a formação dos nossos estudantes, ela exclui quem está hoje matriculado e não dá nenhuma perspectiva de colocar dentro da escola mais de 1.700.000 pessoas de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio conforme a própria Constituição, que foi alterada em 2009, e o Plano Nacional de Educação, que apontava até 2016 essa universalização. Então, são medidas que foram tomadas que, além de prejudicar a formação cidadã dos nossos estudantes, exclui os nossos estudantes do ensino médio pelo Brasil afora. Então, isso é um desastre completo que foi feito pela medida provisória, que se transformou em lei, e o que foi aprovado no Conselho Nacional de Educação com a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes de carreira para o ensino médio. Paulo, há pouco tempo, o grande filósofo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, e quando perguntado sobre a educação sexual, depois dos tradicionais palavrões, ele costuma citar, ele fez uma referência que eu acho que é central no pensamento do liberalismo conservador, que é de que o Estado não pode interferir na discussão dos valores que devem ser trabalhados, na verdade, no ambiente familiar. Como fazer frente a essa concepção que vem se alastrando na sociedade brasileira? Bom, é óbvio que você não pode pensar a escola do muro da escola para dentro. A escola não é só o muro da escola para dentro. A escola também é o que acontece fora dos muros. O aluno, quando chega na escola, ele não chega vazio de sentimentos, de experiências, de vivências, de mágoas, de dores, de expectativas. Ele traz aquilo que ele traz da família, do bairro, da comunidade, da sua relação entre os amigos. Então, a escola precisa, sim,
refletir como é que essas crianças e jovens chegam na sala de aula, quais são as demandas que eles trazem, por que o Brasil tem hoje um índice tão alto de gravidez precoce na adolescência, por que o Brasil tem hoje um índice tão alto, cada vez mais cedo, da contaminação de jovens por doenças sexualmente transmissíveis, a ressurgência da sífilis entre jovens no Brasil. Então, isso demonstra que se alguém, no caso a família, deveria assumir a responsabilidade pela educação e orientação sexual junto aos seus filhos, não vem funcionando. Até porque nós não temos essa família hipotética a qual deve se referir o Olavo de Carvalho. O que a escola vai fazer? Vai cruzar os braços? Ela não vai trazer para si a responsabilidade educativa também para contribuir com a formação para a cidadania desses educandos? De maneira alguma. Então, eu estou sintetizando toda essa ordem de coisas colocadas pelo Olavo de Carvalho, pelo Bolsonaro, pela sua equipe, como um lixo pedagógico que tem que ser jogado na lata do lixo e tem que ser enfrentado com a comunidade escolar. A Constituição é clara, gestão democrática da educação através da comunidade escolar, através do conselho escolar. Os pais têm que ser chamados à escola, eles têm que relatar o que se passa na família, na comunidade, porque isso interfere no desempenho do aluno a cada dia na vivência escolar. O próprio currículo, né? A LDB nos dá, no seu artigo 15, essa autonomia para que a escola produza o seu currículo, a sua ação pedagógica, através do projeto político-pedagógico da escola, que precisa ser construído de forma coletiva. E o instrumento é esse, ter o conselho escolar dirigindo a escola, incentivar a formação de grêmio estudantil, ter a representação sindical de base em cada local de trabalho, em cada escola atuando. Então, essa ação coletiva no espaço da escola é que tem que fazer o enfrentamento necessário para trabalhar contra essas medidas e ações que estão sendo anunciadas. Um dos primeiros eixos que nós defendemos na CNTE foi esse, fortalecimento da escola pública. E o fortalecimento passa por essa organização e essa ação coletiva na construção do projeto político-pedagógico da escola com quem está na escola. Eu disse recentemente num debate com professores de educação básica que duas escolas do mesmo município, da mesma rede, não são iguais. Uma escola localizada mais próxima do centro da cidade, uma escola localizada num distrito, na zona rural, em que os pais trabalham no campo, os pais são semi-analfabetos, não tiveram escolarização, e uma mesma escola, da mesma rede, na área urbana, em que os pais trabalham, são servidores públicos, têm escolarização, são escolas diferentes. Então, a construção do projeto político-pedagógico, ao qual se referiu a Helena no artigo 15, e também previsto no artigo 12 e 13 da LDB, ela tem que assegurar esse espaço plural, esse espaço de acolhimento, esse espaço de apreensão da realidade, através da geografia, da matemática, da língua portuguesa, das ciências, da filosofia, da sociologia, das artes e do esporte, da educação física, contribuir no processo de apreensão da realidade e da formação. Porque a Constituição é clara, você tem que trabalhar para a formação para a cidadania, desenvolvimento integral da pessoa e acesso ao mercado de trabalho com dignidade. Hoje, todos os exames de avaliação se concentram, basicamente, no desempenho do aluno nos exames de português e matemática. Quais são as formas de avaliação da formação do aluno para a cidadania? Não existem. E isso você vai fazer de maneira progressiva, na medida em que incorpora os pais, incorpora os alunos através do conselho escolar e da elaboração do projeto político-pedagógico. O que nós temos visto é que boa parte das redes municipais e estaduais de educação estão terceirizando essas funções que são próprias da escola. Então, você contrata consultorias, você faz convênio com institutos filantrópicos. O Brasil está cheio de institutos filantrópicos. Instituto Ayrton Senna, pacotes prontos, Instituto Alfa e Beta, Instituto Natura, Itaú Social, Instituto Falcone. Esses grupos privados, que se dizem filantrópicos, invadiram o espaço pedagógico das redes, sobretudo nas redes municipais, e subtraíram, surrupiaram da comunidade escolar a liberdade de construir o projeto político-pedagógico. Isso é muito ruim, porque traz da esfera privada para a esfera pública valores, princípios, conceitos que não se aplicam à vida pública e não têm resposta para os desafios da vida pública na escola. E por falar dessa relação entre a esfera privada e a esfera pública, o que pode se esperar do fortalecimento da bancada da Bíblia, da bancada evangélica na próxima legislatura, em relação a projetos de transformação do ensino religioso numa acepção confessional, ou seja, não ecumênica dentro de um Estado laico? Vamos também enfrentar esse debate, né? A bancada evangélica conservadora aumentou no Congresso Nacional e a bancada dos empresários também. Então, você tem um Congresso de ricos que tem a interferência forte. É o Congresso mais rico da história da democracia brasileira.
com essas fundações, esse trabalho que já existe por dentro das associações, a Undime leva muito para isso, o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais, leva essas fundações privadas lá para dentro, que tem uma relação muito forte com aquilo que ele define no Congresso Nacional, na perspectiva das políticas. A Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, ela teve um movimento pela base, que são todos grupos de empresários para poder aprovar uma base que nós estamos aqui, vai privatizar a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, junto com a privatização, a mercantilização que temos da educação básica, vamos enfrentar também um debate das questões morais, que vão estar fortes nesse processo de enfrentamento, que vai ser duro, Congresso conservador que vamos enfrentar a partir de 2019. E, Paulo, em relação à proposta que parece ter sido aventada do orçamento livre por parte do núcleo duro da economia liderado pelo Paulo Guedes, qual será o impacto disso no ensino público? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado com o vocábulo, né? Porque os liberais, os neoliberais, eles são especialistas em encontrar vocábulos e frases muito bem audíveis, mas de conteúdo extremamente conservador. Isso acontece quando se fala em estabilidade monetária, quando se fala em responsabilidade fiscal. O próprio Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, já escreveu sobre isso, dizendo que tinha que se encontrar uma expressão palatável para fazer arroz. E a expressão foi responsabilidade fiscal. Ora, o orçamento livre, ele vai soar muito bem aos ouvidos de qualquer dona de casa, de qualquer trabalhador. Mas ele é livre do quê? Na verdade, o que eles querem é um orçamento que apague uma grande conquista da comunidade da Seguridade Social, da saúde e da educação, que foi a vinculação de receitas especificamente para os fins da Seguridade, da saúde e da educação. Isso já foi proposto em 2015 pelo PMDB, naquele documento conhecido como Uma Ponte para o Futuro. Lá no capítulo de orçamento estável, eles defendiam o fim das vinculações para a saúde e educação. Então, o que é que nós temos hoje? 18% de Receita Federal de Impostos, 25% nos estados e municípios e percentuais também para a saúde e recursos próprios da Seguridade Social. Se você tira tudo isso, você deixa o bolo orçamentário literalmente nas mãos do Tesouro Nacional. Quem é que hoje controla as mãos do Tesouro Nacional? A dívida pública, o sistema financeiro nacional e internacional. O próprio Paulo Guedes já admite vender parte do patrimônio público, já admite torrar parte das reservas cambiais brasileiras para fazer um caixa e abater na conta da dívida pública. Para amanhã, se houver um novo processo de renegociação da dívida, o mercado aceitar taxas de juros menores, porque o governo teria feito bem comportadamente o dever de casa. Ora, orçamento livre é uma fraude. O orçamento não é uma peça contábil que vive para si própria. O orçamento reflete a capacidade de arrecadação do Estado, e nós já temos uma tributação extremamente perversa, regressiva e indireta, que penaliza o consumo das famílias, os assalariados, e é muito frágil em relação às grandes fortunas, ao patrimônio, aos ganhos de capital, mas ainda assim o orçamento ele deve refletir as necessidades da nação. Se o Brasil precisa de um aporte de recursos constante, regular, estável para saúde, educação e proteção social, não há como aprovar uma proposta de orçamento livre. Isso aí seria uma emenda 95 turbinada, piorada contra os direitos sociais da população. Helena, uma última pergunta, o programa vai chegando ao fim. Diante desse cenário que é possível de ser realizado, descrito agora pelo Paulo Rubem, quais são as possibilidades que se abrem para a construção de uma frente única de trabalhadores, usuários dos serviços públicos no Brasil? São muitas, né? Temos muitas frentes, né? O Fórum Nacional Popular de Educação tem 35 entidades nacionais envolvidas, reunimos agora em novembro, temos um planejamento para enfrentar na área da educação, mas também é um fórum que está trazendo para a sua agenda as atividades da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo. Então, as frentes que estão por aí, que estão sendo referências para continuar a mobilização, que vai ser intensa. E aí convido cada um e cada uma para ajudar a incendiar esse país, a impedir que eles façam o que estão dizendo. Porque se fizer, será um desastre enorme para o povo brasileiro.